Novo projeto que eu vou fazer aqui no canal é a leitura da história da igreja por Daniel Hobbes, né? Começando por esse livrinho aqui, chamado A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, né? Na verdade, a história da igreja por Daniel Hobbes é composta de 10 volumes. 10 volumes. Eu tenho dois. Inclusive, se você quiser doar os outros volumes para mim, eu aceito, porque meu dinheiro acabou. Então eu comprei por interesse nessa época aqui, aí eu comprei o volume 1 e o volume 3. Volume 1 porque começa, o volume 3 porque é sobre a igreja das catedrais e das cruzadas, né? O ápice da igreja e da cultura medieval, né? Com o tempo, é claro, eu quero comprar os outros 8 volumes, né? É só porque eu estou lendo ainda em estado de preparação, não aqui no canal, um artigo desse dicionário analítico do Ocidente medieval, que fala sobre a fé, né? E o foco são os séculos das grandes catedrais, os séculos das cruzadas, século XI, XII, XIII. Então o foco é esse período, por causa disso que eu comprei isso daqui. Mas o projeto aqui, essa introdução, vai ser em relação a este livro aqui, que é a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, o primeiro volume, né? Primeiro, é importante você saber que isso é um tipo de projeto novo aqui no canal. O meu foco total até agora tem sido literatura e vai continuar em grandíssima medida sendo de literatura. Então a gente deve ter mais de 2.000 vídeos aqui no canal e todos eles mais ou menos literatura, né? E esse é um livro de história, ok? Ainda falando sobre literatura, né? Até quando eu leio Nietzsche, eu considero Nietzsche um poeta, né? Então até o Nietzsche não, ainda assim foi uma abordagem de como se eu estivesse lendo literatura. Também li a Bíblia aqui no canal. É difícil na Bíblia ficar só com uma abordagem de leitura de literatura, mas na medida do possível a gente vai tentando, né? Bom, deixa eu fazer algumas observações. Primeira observação é que eu não sou historiador, né? Isso não quer dizer grandes coisas se eu tivesse um conhecimento muito grande em história, se eu me garantisse em história, né? Eu não sou crítico literário e nem teórico da literatura, mas modéstia à parte, eu me garanto nas leituras, pelo menos dos livros que eu faço aqui, né? Esse não é o caso com a história, né? É claro, estudo história e tudo mais, mas o meu conhecimento é amador, né? Amador não no sentido etimológico da palavra que eu amo muito, como é o jeito que eu gosto de falar em relação à literatura, amador no sentido que me falta conhecimento, né? Bom, aí a minha pergunta e a sua pergunta poderia ser, Web, por que eu vou então seguir os seus vídeos se você é amador? E aí a resposta é talvez não seja uma boa ideia seguir, mas eu vou dizer para você o que eu vou fazer, né? Eu não vou apresentar aqui resumo nenhum, eu não vou te dar explicação nenhuma, eu não vou falar, olha, esse livro é sobre isso, 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 e os pontos importantes sobre isso, a visão desse cara é assim, ou assim, assado. Não é isso que eu vou fazer. Eu vou ler esse livro aqui no canal, como eu faço com literatura. E como que é isso? Eu vou ler o livro de capa a capa, ok? E isso, é claro, implica em anos de trabalho, talvez, porque eu estou lendo muitos livros ao mesmo tempo aqui no canal, né? Isso implica certamente mais de 2 centenas de vídeos. Olha, eu não tenho dúvida que isso daqui vai dar mais de 2 centenas de vídeos, né? Por que eu estou fazendo isso? Um motivo é, como eu falei, eu não me garanto, não conheço a história inteira, mas o outro motivo é, por que eu falaria para você se a gente pode deixar o autor falar? Bom, a tua próxima questão poderia ser, tá, então por que você por que eu simplesmente não leio o livro? E aí, a minha resposta é, talvez isso realmente seja melhor para você.
E por isso que eu estou fazendo esse vídeo de introdução, para ver se esse é o teu interesse, né? E aí você pode me perguntar, então você vai narrar o livro para mim? Você vai ler, então, para eu poder, enquanto eu estou fazendo as coisas, eu posso ouvir o livro? Não, não é esse o propósito do canal, se você já conhece o canal. O propósito é ir lendo, comentando, fazendo digressões e tudo mais. Ou seja, você vai ler o livro de uma forma muito mais lenta comigo, muito mais lenta comigo, do que se você escutasse um audiolivro, né? Nem sei se tem audiolivro sobre esse livro. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu quero ter com você aqui uma leitura compartilhada, né? Mais ou menos um grupo de estudo, vamos colocar assim, né? Eu tenho alguma experiência com a Bíblia, com as referências que estão aqui, e eu tenho alguma paciência, digamos assim, para procurar essas referências, né? Então, talvez um dos aspectos é que eu vou funcionar aqui como notas de rodapé. Eu vou falar, olha, tá vendo? Ele tá falando isso aqui, mas isso aqui se refere a papapá, papapá, e vou trazendo essas informações sempre no nível do simples. Sempre só profundamente, só o suficiente, vamos colocar assim, para que nós possamos entender o livro do Daniel Hobbes, tá bom? E aí, é claro, eu vou fazer um tipo de exercício, né? Então eu vou falar, ó, lembre-se, nesse vídeo aqui, ou nesse capítulo, a gente estudou quem foi Herodes, quem foi esse cara, para de alguma forma fazer com que isso daqui se apareça mais com aula. Isso é também importante deixar 100% explícito, né? Os meus vídeos, eles põem muito mais para aulas do que vídeo, né? Que vai atrair tua atenção, aquela coisa assim que... Não, depende da tua decisão, uma decisão racional, não quero estudar esse troço aqui. E aí, é estudo mesmo. Estudo como sempre foi estudo desde o começo dos estudos, né? Requer um esforço, alguma repetição, alguma exploração, né? Outra coisa que eu vou fazer são digressões, né? Lembre-se, o modo como eu leio literatura aqui no canal, se você já conhece, é o modo pessoal. Literatura não é aquilo que eu estudo como se eu fosse um cientista no laboratório. Eu não chego para o livro e coloco as questões que o livro tem que responder e tiro conclusões. Eu tenho minha relação com a literatura como se fosse uma pessoa que eu amo, né? Sei que talvez seja meio piegas essa comparação, mas é isso. Eu deixo me influenciar pelo livro e ponho meus questionamentos no livro, penso sobre a minha vida. E a mesma coisa a gente vai fazer com história, né? Ah, isso daqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Olha que interessante isso daqui, é como ali, etc, etc. Sobre a escolha do livro. Escolha do livro, primeiro, o tema, porque a Idade Média me atrai de uma maneira muito forte, e talvez te atraia também. Por quê? Porque é o período mais obscuro da nossa história, não no sentido de obscuro, ninguém acreditava em ciência, né? Sei lá, negacionista, etc. Não, é o período mais obscuro porque talvez, e eu digo esse talvez quase dizendo seguramente, esse foi o período mais rico intelectualmente na nossa história, no planeta, desde sempre. Foi o período que nós atingimos uma maturidade intelectual extrema, muito grande. Se você não acredita nisso, pelo menos uma maturidade intelectual. E os períodos posteriores fizeram de tudo para mascarar isso, né? Sempre deturpar o que foi a Idade Média. Como a República fez com Dom Pedro II no Brasil, né? Então, mas eu quero descobrir o que os pós-medievais tanto queriam esconder, né? O que a gente está perdendo. Então, esse é o motivo por eu querer estudar sobre a Idade Média. Por causa disso também, logo eu leio alguma coisa sobre o dicionário analítico do Ocidente medieval. Essa obra em específico, eu escolhi por causa do Guilherme Freire, né? O Guilherme Freire tem um canal dele aqui no YouTube, se você quiser dar uma olhada, é uma pessoa na qual eu confio muito intelectualmente falando, por várias coisas que eu já vi dele. Ele dá cursos sobre a Idade Média, não faço o curso deles, né? Não tenho tempo, né? Mas eu confio muito digamos assim, no gosto, né? E na especialidade dele. Então, ele falou que esse é um dos livros mais importantes, essa sequência, essa coleção de 10 livros. E eu acreditei nele e vamos à leitura.